Fala pessoal, tudo bem com vocês? MREC novamente. Quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, e não é uma quarta-feira simples, tá? Hoje é uma super quarta, porque hoje nós temos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e não só isso, mas também ali nós temos o presidente do Fed comentando e falando em relação a isso a partir das 15 horas. Também vamos fazer um panorama geral do que está acontecendo no mercado e não só isso, mas vamos falar um pouquinho aqui também em relação ao que está acontecendo lá em Israel e o Irã, tá bom? E já começando, sem muita enrolação aqui, ó, ontem nós tivemos algumas coisas acontecendo e foi até um pouquinho preocupante, porque ontem, numa TV do Irã, eles falaram que poderia ser uma noite histórica e esse evento que aconteceria no dia de ontem ia ser lembrado por vários anos, séculos, mas ainda bem, é triste, é complicado no que está acontecendo, mas ainda bem que só ficou ali no estratégia que eles já estão fazendo, né? Novamente, não quero ficar falando essas palavras que normalmente as pessoas falam, porque o YouTube ele vai derrubar um pouquinho o alcance, tá? Mas então a noite passou e o ataque que seria lembrado por séculos, prometido pelo Irã, não se realizou. No total, o regime do Teherã lançou 25 mísseis e nenhuma baixa foi registrada em Israel. Do outro lado, os israelenses realizaram dezenas de ataques na região do Teherã, destruindo principalmente depósitos de munições e centros de pesquisas em produção nuclear. Continuando um pouquinho em relação a isso aqui, né? Caças israelenses em formação em direção ao Irã. Então, ontem foi mais um dia intenso em relação a essa briga entre Israel e o Irã. E ontem o Bitcoin sofreu bastante. Não só o Bitcoin, mas mercado americano. Ontem o VIX ele ficou trabalhando acima de 20, então deu uma preocupada no mercado. E fazia tempo que o Bitcoin não caía mais de 7 a 8 horas numa tendência de baixa bem feia, bem complicada, tá? Agora, nesse exato momento, 0,46 de tendência de alta, mas hoje o presidente dos Estados Unidos falou que vai fazer uma coletiva de imprensa falando mais detalhes em relação a isso e ontem ele quase entrou na briga. Se o presidente dos Estados Unidos entra diretamente na briga, daí o negócio começa a ficar mais complicado, tá bom? Então, esse é o resumo que eu tenho para vocês aqui em relação ao que está acontecendo no Oriente Médio. Agora, vamos falar um pouquinho de mercado americano, daí a gente já cai na parte de cripto, tá, pessoal? Nesse exato momento, agora, nós temos o VIX trabalhando abaixo de 21, mas continua trabalhando acima de 20,61. DXY hoje vem caindo 0,20, legal, é interessante, isso é bom para o mercado. O SP500 hoje ele vem tendo uma leve tendência de alta subindo 0,31. Petróleo no dia de hoje, o Brent ele vem caindo 1,76. Então essa tensão que nós tivemos no dia de ontem, hoje meio que vem caindo. Ouro vem caindo agora 0,15 e os juros de 5, 3 e 10 anos agora. Ontem teve um fechamento ali mais ou menos a 0,8, 0,5 e 0,14 em tendência de alta, tá? Mas aquilo que eu havia comentado com vocês, pessoal. Hoje, então, calendário econômico, nós temos informações relevantes de 9h30 até as 15 horas e 30 minutos, tá bom? Então, 9h30 nós temos pedido de seguro-desemprego, 11h30 estoque de petróleo, normalmente ele não bagunça, mas é interessante a gente acompanhar no dia de hoje, e daí, após o almoço, 15 horas, projeção econômicas do FONC, declaração do FONC, e depois das 15 horas ali, a gente tem a coletiva de imprensa, mas taxa de juros aqui, a anterior 4,50 e agora eles estão com uma projeção de 4,50 também aqui. Vamos acompanhar, vamos monitorar, tá bom? E no Brasil, a gente tem a taxa de juros a partir das 18h30. Então, hoje, uma super quarta. Decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e decisão de taxa de juros aqui também no Brasil, tá? E se liga, hoje não vou conseguir bater um papo com vocês na live, mas eu tenho mais 3 vídeos para estar comentando com vocês em relação a algumas coisas aqui do Brasil também, principalmente na parte do imposto, não só de fundos imobiliários, mas também da parte de cripto, tá? Então, fique esperto, se atente
não é inscrito no canal, verifique se está inscrito e veja aí se você está com a notificação ativada para estar recebendo todas as informações, ok? Então, pessoal, mercado americano, o resumo que a gente tem dessas informações aqui, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Agora vamos lá, cripto. Nesse exato momento, vários projetos em tendência de baixa, tá bom? A IP caindo 12, Rendo caindo 4, o IF caindo 5, MakerDAO caindo 5,8, Fartcoin caindo 6,5, e não só isso, mas no CryptoRank também o índice de medo e ganância ele baixou. Estávamos trabalhando acima de 65, acima de 68, e ontem, do fato do Bitcoin ter corrigido por quase 12, 13 horas, feio no gráfico de 1 hora, o índice de medo e ganância também ele meio que baixou, né? Então hoje nós temos o índice de medo e ganância caindo de 68 de ontem e hoje tocando 52, e a dominância do Bitcoin nas últimas 24 horas vem subindo agora para 0,06. O market cap ele teve uma queda de 1,40, o volume no spot normalmente no dia de semana nós temos trabalhando ali acima de 80, acima de 70, e nas últimas 24 horas agora baixou para 54 bi, tá? Dominância novamente subindo, trabalhando acima de 60%, então 60% do dinheiro que nós temos em cripto está voltado todo para o Bitcoin, e a dominância do Ethereum também agora, nesse exato momento, trabalhando com 0,14, tá? Bitcoin, então, nas últimas 24 horas cai no 1,35, Ethereum cai no 1,40, XRP cai no 2,96, BNB caindo agora também nas últimas 24 horas 1,3, Solana cai no 2,34, Tron cai no 1,65, Doge 1,6, e nesse exato momento, dominância subindo, já comentei, já falei com vocês várias vezes, dominância subindo, Bitcoin caindo, pessoal realiza altcoins e vai se proteger no Bitcoin. Não só em Bitcoin, mas no ouro também, tá bom, pessoal? Agora preste atenção, preço. O que nós temos no preço no dia de hoje, por mais que esse conflito ele esteja impactando negativamente a renda variável, a princípio, pessoal, o Bitcoin ele continua lateral ainda, tá bom? Claro, com uma volatilidade gigantesca, principalmente no dia 17 e no dia 12, porque o Bitcoin ele teve uma queda de mais ou menos quase 3%, mas ainda, na minha visão, da forma como eu vim acompanhando e monitorando, ele está lateral. Então, nesses últimos 5 dias, ele vem trabalhando na região dos 106 mil, e não só 106 mil, mas ele vem trabalhando aqui abaixo da região dos 104.379. Começa a ficar um pouquinho mais complicado, pessoal, se por acaso o Bitcoin ele trabalha abaixo de 101.083. E até em relação a isso, na parte de liquidação do contexto geral no dia de hoje, preste atenção. Hoje nós temos 105 mil pessoas perdendo dinheiro e 323 milhões. Está na média, entre 200 e 320 aqui no dia de hoje. Mas no mapa, hoje a gente precisa ficar alerta, tá bom? Principalmente para a galera que está no long e está no short mercado futuros. Hoje, então, nós temos uma região de 103.224, vai liquidar a galera que está no long, então fique esperto, tenta sair um pouquinho antes. E a galera que está em short, se prepara, porque acima de 106.213 é a região que vai liquidar essa galera que está shortando. Nesse exato momento, o Bitcoin no gráfico de 1 hora, e ontem foi feio o movimento, olha como é que foi complicado o dia de ontem. Então, Bitcoin, no dia de ontem, ele começa uma tendência de baixa mais ou menos a partir da 1 hora e fica com tendência de baixa até as 13 horas. Então, ó, olha que loucura. O Bitcoin ele ficou em tendência de baixa por 12 horas. Não tenta achar fundo, pessoal, para ficar comprando. Então, fique esperto. Essas regiões que a gente está comentando aqui com vocês há vários dias, que é a região do 106 e a região do 104, vai liquidar uma cacetada de gente aqui dentro desse range. Então, ou espero o Bitcoin sair dessa região, ou trabalho com os stops um pouquinho mais longos em relação a essa região aqui, porque provavelmente vai liquidar uma galera no dia de hoje. Agora, nas últimas 6, 7 horas, o Bitcoin está com uma leve tendência de alta, mas mesmo assim ainda, fique esperto, porque isso aqui pode ser um movimento de continuação de queda ainda, tá vendo? Porque isso aqui, ó, tá me parecendo que é uma bandeirinha de baixo. Então,
tomem cuidado, tá bom? No curto prazo, 2 horas, 3 horas, está com topos e fundos ascendentes, mas ainda eu preciso monitorar e acompanhar esse movimento aqui de retração para ver se novamente ele vai corrigir, tá bom? Hoje o SP500 ele está tendo uma tendência maior de alta e o Bitcoin está meio lerdo, está meio parado, tá bom, pessoal? E não só em relação ao preço do Bitcoin, mas lembrando para vocês aí, tá? Nessa semana é a semana do meu aniversário, então na descrição aqui, para você que quer aprender a operar como um trader profissional, eu tô dando um desconto para vocês de mais de 14%. Liberei 10 vagas, nós não temos mais 10 vagas para essas pessoas e treinamento Aprenda Bitcoin. Eu passo para vocês o que eu estou fazendo na minha carteira e não só isso, mas eu passo para vocês ali mais ou menos o que eu faço no meu dia a dia como trader, tá bom? Você hoje consegue estar assistindo 10 aulas gratuitas. Vou mostrar a vocês aqui como está acessando essas 10 aulas e não só as 10 aulas, mas hoje também eu vou fazer mais uma aula para vocês em relação ao trader competente. Os 5 estágios do trader. Primeiro estágio, eu comentei com vocês, deixei liberado por 24 horas e hoje vou liberar para vocês o segundo estágio. Mister, e como que eu vou ficar sabendo quando você vai liberar esse segundo estágio? Me segue no Instagram. Me seguindo no Instagram, eu vou postar aqui para vocês o segundo estágio, tá bom? E Mister, como é que eu faço para assistir? Treinamento Aprenda Bitcoin.net, link na descrição ou fixado aí para vocês. Clique aqui na opção área do aluno, clicou na área do aluno, clica na opção cadastre. Você cadastrou aqui de uma forma gratuita, você vai cair nessa tela e hoje tem 9 aulas gratuitas para vocês. Então, a partir do momento que eu liberar essa nova aula para vocês, vão ter 10 e essa segunda aula, ela é muito importante porque é o estágio 2. É o estágio que você começa a estudar e entender mais ou menos um pouco o mercado. Então não perca. A partir do momento que eu liberar essa aula, você vai ter 24 horas para estar assistindo. E claro, se caso quiser aprender comigo, acompanhar mercado como trader e como investidor, link na descrição, fala comigo no WhatsApp, que através do WhatsApp eu vou estar passando para você os acessos, tá? E treinamento Aprenda Bitcoin, hoje na comunidade nós temos mais de 800 pessoas que já passaram por ele, tá bom? E o acesso ele é vitalício. Então, se você entrar agora em 25, vai ter acesso a 26, 27, 28, enquanto eu estiver aqui no YouTube para estar auxiliando, estar ajudando vocês, tá bom, pessoal? Eu sou trader e também sou investidor. Então, ali eu passo todas as coisas que eu fiz de certo e todas as coisas que eu fiz de errado. Por exemplo, ontem entrou uma pessoa que perdeu 50 mil reais no mercado por causa de uma operação errada. E eu sempre falo para vocês, não coloque o dinheiro acima do estudo. Estuda primeiro. A partir do momento que você estudar, daí sim começa a investir ou até fazer a parte do trade ali, tá bom, pessoal? Então, fica esperto nessa aula que já já eu vou liberar para vocês ali o acesso, tá bom? E não só isso também, mas Blockchain Center, aliás, Blockchain Conference Brasil, o evento do Felipe Escudeiro aí, que antes era o BitSampa, começou a liberar os ingressos do primeiro lote. Link também para vocês aí na descrição. Fui um dos palestrantes de 2024, fui um dos palestrantes também em 2023 e provavelmente a gente vai bater um papo aí com vocês em 2025, tá? Então aproveita, primeiro lote com desconto e você digitando o meu nome, Mister, você vai ter mais 5% de desconto ainda para estar adquirindo o ingresso aí, tá bom? Então fique esperto, fica ligeiro. Para fechar, pessoal, aqui no Bitcoin, o que a gente precisa se atentar agora aqui no preço. Eu estou acompanhando e monitorando agora essa região como suporte mais relevante do preço do BTC, que seria aqui perto da casa dos 103.500 e daí, se por acaso o Bitcoin perder essa região, nós temos uma região mais interessante de suporte, que foi resistência também no passado, que seria na casa dos 102.583 aqui, tá bom? Pessoal, hoje tem Fed, hoje tem Trump e nós temos o problema entre Israel e o Irã, tá? Infelizmente, a gente entra
numa quarta-feira com muitas indecisões, muitas informações relevantes saindo, então muita cautela, muita atenção no que está acontecendo, porque se por acaso intensificar lá entre Israel e Irã, o mercado ele pode corrigir mais. Se por acaso o Fed, a partir das 15 horas, ele for um pouquinho mais hawkish nas suas palavras, o mercado pode trazer mais correções aí, tá bom? É isso. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e me segue no Instagram para receber a aula gratuita e para ficar informado dos outros vídeos também. E claro, bom dia nos comentários e me diz aí da onde você está escutando esse vídeo aqui agora pela manhãzinha, hein? Quero muito saber. E eu vou ser educado contigo aí, eu vou dar bom dia para você também, ok?